Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita. Palavras de otimismo e conforto espiritual. Mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação: Rick Tosta. Oferecimento: Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14997270094 e 1436628629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com o Reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com Reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também Reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos. O Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! Bom dia, amigos da Rádio Piratininga, bom dia, ouvintes, nossos queridos irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook também. Estamos aqui abrindo o programa, nosso querido Rick está chegando aí, né? O Guilherme está até arrumando o cabelo lá, ó. Rapaz, corintiano como é que fala? Quando é vaidoso.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Maurício. Bom dia, Guilherme. Bom dia, meu querido irmão Inácio. Hoje vai falar sobre, olha lá o Rick chegando, sobre reencontros. Um assunto legal aí que nós vamos ver com esse nosso querido divulgador da doutrina, um grande trabalhador, um grande amigo nosso aqui, que vai falar sobre esse assunto. Antes, vamos dar os avisos aqui, né? Hoje lá no Cefec, né, Anderson? Tem uma tarde especial hoje, hein? Hoje é imperdível. Renata Fabiani e o tenor Carlos Herrera, lá de Bauru, vai chegar, vai fazer a nossa apresentação hoje às 2h. E às 3h, o seminário com o nosso querido Edson Siqueira, de Botucatu. Lembra o tema? É Crenças, Normoses e Obsessão com o Edson Siqueira. Então, estão convidados para ir lá às 14h, assiste a palestra, curte lá o tenor, que é maravilhoso. E depois, quem quiser ficar no seminário, são duas coisas distintas. Às 14h é uma palestra, né? E às 15h é um seminário. Então, pode ir lá assistir a palestra. Quem não puder ficar, tudo bem. Mas quem ficar, não vai se arrepender. Passo a palavra para o meu querido Rick. Manda bala, meu irmão. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga. Aí tivemos um contratempo aqui, atrasei um pouquinho, mas tô aqui. Primeiramente, todo mundo já se apresentou, né? Não? Só o Edson se apresentou? Olha só. Ai, se não sou eu. Brincadeira. Pessoal, hoje aqui... né? A César quer dizer. Obviamente. Brincadeira à parte, pessoal. Vamos então apresentar o time. Está quase completo, que o nosso querido Dagoberto Costa passou por uma cirurgia durante a semana, né? Então, hoje ele não vai estar aqui completando o time. Mas o nosso mexicano, Maurício Bertolino, está aqui, né? Conseguiu a cidadania mexicana, né? Está aqui hoje, né? Estando aí fortalecendo o nosso time. Sempre lembrando que na técnica é o Guilherme, nos dando todo o apoio necessário. E vamos conversar então, primeiramente, seu bom dia, mexicano Maurício Bertolino. Bom dia, Rick. Retornando, né? Graças a Deus, a esse programa. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso convidado, Inácio, que está aqui presente, a técnica, Anderson, Edson. Um bom dia aos nossos participantes pelo Face. E gostaria de falar mais uma vez do nosso canal do YouTube, tá? Então, você que ainda não é inscrito, por favor, ajude-nos, né? É só colocar na busca do YouTube, Programa Caminhos da Luz Jaú. Então, você que não consegue ver o programa nesse momento, poderá vê-lo mais tarde, tá? Que já vai estar na plataforma, tá bom? E agora eu passo a palavra ao Anderson. Bom dia, Anderson Moura. Bom dia, Rick, Maurício, bom dia, Edson, Guilherme, bom dia o pessoal aqui todo do chat, pessoal das ondas da Rádio Piratininga. Bom dia, Dagoberto, que logo mais estará no chat conosco, vai participar pelo chat. Inácio, um excelente dia, acredito, tenho certeza que hoje as reflexões serão maravilhosas. Deixa eu falar aqui para o pessoal que ainda dá tempo, como o Edson falou, de fazer a inscrição no seminário. Eu vou colocar aqui no chat do programa o link da inscrição. É só vocês clicarem ali, vai levar vocês direto à plataforma do Google Forms, fazer a inscrição. E olha, quem for, surpresa no final, hein? Finalzinho do seminário tem surpresa. Então, aguardo a todos aí. Bom dia novamente, Edson Maldonado. Você já falou, né? Mas fala de novo. Bom dia, Rick. Bom dia, Anderson, bom dia, Maurício, Guilherme Corintiano e meu querido Inácio. Avisar aí o pessoal, né, que mande o seu bom dia aqui pelo Face para concorrer aos livros, né, Rick? Beleza? Exatamente. Você que está na página do Facebook da Rádio Piratininga, está escrevendo no chat, dando seu bom dia, está automaticamente concorrendo a 2 livros. O primeiro, Apesar de Tudo, é um romance de Mônica de Castro, narrado pelo espírito Leonel. E o segundo é Liberação, de Salvador Gentili. Muito bem. Só lembrando, se eu não me engano, Salvador Gentili também foi um dos que traduziram, né, as obras básicas, né, de Kardec. Olha, me lembrou agora lá no Túnel do Tempo. Inácio,
Gratidão por você aceitar o nosso convite. E hoje está um dia gostoso para a gente fazer muitas reflexões desse tema que você vai falar hoje. Reencontros. Bom dia. Bom dia, Rick. Bom dia, Maurício, Anderson, Dr. Edson. A todos aí ouvintes da Piratininga, internautas, a todos que estão conectados conosco mentalmente, à distância também. E, primeiramente, eu queria agradecer. Hoje é um tema oportuno, mais uma vez, reencontros, né? E estamos nos reencontrando aqui. Isso é muito bom, é uma grande oportunidade para todos nós, principalmente para mim, de aprendizado, né? E estou muito feliz por essa oportunidade. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de nós fazermos a nossa vibração inicial de conexão com a espiritualidade, que é muito importante, e gostaria que vocês fechassem os olhos por alguns instantes, para que a gente pudesse se permitir entrelaçar nossos corações e elevar nossos pensamentos. Vamos lá. Nesse momento, peço aos amigos da espiritualidade, aos amigos benfeitores, aos nossos mentores individuais, a toda essa equipe fantástica que sempre apoia o conhecimento, a sua divulgação, os seus objetivos, agradecer pelo dom da vida, agradecer pela oportunidade da existência aqui no nosso querido planeta Terra, essa grande escola de aprendizado, de vivência, de oportunidades, de amadurecimento, de desenvolvimento espiritual. Estamos aqui com um grande propósito de estarmos aprendendo uns com os outros. Isso é muito importante. Então, vamos todos juntos, nesse momento, fortalecer esse propósito, o objetivo de estarmos vivenciando o Evangelho do Cristo, seus ensinamentos e todo esse conhecimento importante que devemos colocar em prática em nossas vidas. Não é fácil, mas devemos nos esforçar sempre. E se foi dada essa oportunidade para nós, de estarmos aqui nos reencontrando e estarmos se reencontrando em família, nós devemos nos esforçar, nós devemos nos dedicar constantemente, por mais difícil que seja. A semeadura é importante, a sua manutenção mais ainda, a todo instante, a todo momento, e é nessa energia de alegria, de fé e de esperança que devemos estar constantemente juntamente com os nossos amigos benfeitores. E nesse instante eu agradeço pela oportunidade, eu peço que a espiritualidade faça grande apoio aos irmãos que aqui estão nos ouvindo, desencarnados aqui na rádio, que pediram ajuda, pediram apoio, que todos sejam socorridos também. A gente vai trabalhando online, vai pensando, vai conectando-se com todos e vamos auxiliando, trabalhando constantemente. Isso é muito importante e é isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Muita luz a todos vocês ouvintes, internautas, a toda a família. Caso tenha alguma pergunta, sejam também recebidos com muita luz e estamos aqui de braços abertos, primeiramente para aprender e, em segundo lugar, para estar divulgando o conhecimento que é tão importante e tão fundamental para todas as nossas vidas. Seguimos em frente, radiantes e sempre com pensamento positivo. Um bom dia a todos vocês. Que assim seja. Que assim seja. Inácio, a vida, como você disse, ela é cheia de reencontros, né? Como que a gente poderia começar essa reflexão? Reencontros na matéria, que se originou em outras vidas, reencontros na espiritualidade, reencontros de pessoas que a gente acha que nunca viu na frente, mas sente alguma coisa. Sim. O que seria? Boa pergunta, Rick, muito oportuna a sua pergunta. Esse tema reencontros, veja que é no plural, né? Ele é muito amplo, é um tema, no geral, podemos ter vários caminhos aí, várias referências, e aproveitá-lo no sentido da sua importância, né? Nós podemos nos reencontrar com o nosso próprio eu, né? Consigo próprio, com a nossa própria existência, seja encarnado aqui na Terra, seja desencarnado, com um ente querido, com a família, aqui na nossa programação encarnatória, seja na programação, na erraticidade, na espiritualidade. Então, tem vários tipos de reencontros. Mas eu gostaria de... Um dos
a espiritualidade até me recomendou a falar é sobre a família, né? Às vezes a gente está se reencontrando com alguns entes, amigos, né? Por afinidade ou por não afinidade nessa existência. E aí que às vezes a gente fala assim, nossa, mas novamente, por que eu não me sinto bem com essa pessoa? Por que eu me sinto mais à vontade com essa pessoa? E esse reencontro, pessoal, a gente precisa estar analisando com muito carinho, com muito zelo, observando. Uma vez, até fazer um adendo aqui, um amigo espiritual me disse, observação, observação e observação. Observe as situações de reencontros, de se reencontrar novamente, né? O porquê que está acontecendo essa situação com esse ente querido, a família, essa situação, analisar profundamente, porque é uma grande oportunidade de estarmos aí nos refazendo. Esse reencontro é uma oportunidade única de fechamentos de ciclos, um novo começo. Então, a gente tem que estar aproveitando com muita sabedoria, com muito zelo, né, Rick, pessoal, esse reencontro. No ponto familiar, é importantíssimo, porque às vezes a gente perde a oportunidade de refazer um ciclo que não foi finalizado, ou uma situação lá atrás que não foi finalizada ou resolvida, e aquilo às vezes fica no pensamento, estejamos encarnados ou desencarnados, ali fica massacrando a evolução, estagnando a evolução. Por isso que essa oportunidade de reencontrar, ela é única, e nós precisamos estar ajustando com muito carinho, com muita lisura, com muita paciência, com muita benevolência, com muita alegria e disposição. Às vezes a gente não pode, no sentido de perder a vontade, né? A fé tem que estar sempre ativa, sempre constante em nossas atitudes. Então, a família é um dos pontos muito importantes que a gente está colocando aqui, desse reencontro. É um dos tipos de reencontro. E a gente precisa aproveitar essa oportunidade, porque a família é o dia a dia. Então, e também trabalhar o perdão, né? Através do reencontro, porque ele ativa várias possibilidades de desenvolvimento, de aprendizado, e o perdão é um ato de amor. Nós precisamos entender que todos esses reencontros têm um propósito. Qual que é esse propósito, pessoal? Praticar a lei do amor, né? Estamos aqui evoluindo, estamos aqui aprendendo uns com os outros, temos as dificuldades, os desafios, mas estamos aqui para aprender, né? Evoluir. Esse é o propósito, né? Nós não estamos aqui só para cumprir tabela, aqui de turismo. Não, estamos aqui com um propósito único e importante de desenvolvimento, né? Então, nós precisamos estar bem atentos a isso e aproveitar essas situações de reencontros para aproveitar com sabedoria, né? Não deixar passar desapercebido. Depois eu vejo isso, amanhã a gente resolve, né? É hoje, é agora, hoje é o presente. Então, faça com muita alegria, com muita disposição. Isso é importante, a gente cortar essas negatividades e substituir com positividade. Então, o reencontro, um dos pontos importantes é a família, né? Temos também outros tipos, às vezes você fala assim, mas eu preciso me reencontrar. Mas reencontrar com quem? Comigo mesmo. Isso é muito delicado também, que exige uma autorreflexão, uma autoanálise constante de pensamento, né? De conflitos internos. Nós temos muitos conflitos, muitas dificuldades, e a gente precisa estar se reencontrando com a nossa essência divina. Então, reencontrar-se com a família é um ponto importante, com entes próximos, né? Seja por afinidade ou não, e também com o nosso próprio, para a nossa essência, com o nosso começo, com a nossa consciência. Se ela está em paz, se ela não está em paz, se ela não está, o que eu devo fazer para estar melhorando isso, buscando isso, mas não deixar isso que seja mais uma bola de ferro, uma situação difícil, que fica impossível de mudar. Pessoal, é importante a gente entender que a espiritualidade nos ensina que tudo pode mudar, tudo é possível mudar. Basta querer, basta ter vontade, disposição e fé, e buscar o conhecimento. É um trabalho constante, delicado, que exige esforço. Nada é pronto, nada é resolvido. A gente tem que entender isso, porque às vezes a gente quer tudo resolvido. Que a divindade dê respostas prontas. Forneça situações que a gente não precisa ter esforço, a gente precisa trabalhar. A lei do trabalho existe por causa disso. Mas ela não é uma tortura, é desenvolvimento.
ela tem que ser prazerosa, tem que ser o nosso dia a dia, tem que ser construtiva. Então, a gente precisa estar analisando isso para estar reencontrando também com o nosso eu e estar em paz conosco mesmo. Então, o primeiro ponto, eu acho que na nossa essência, deixar ela ativa, constante, porque às vezes a gente deixa adormecido. Mas todos nós temos a essência divina, né? Então, às vezes a gente, por falta de fé, tristeza, mágoa, decepções que a gente vai tendo, a gente apaga ou deixa em stand-by essa essência divina, que é o nosso espírito, a nossa consciência em ascensão. E aí, nós perdemos a oportunidade de se reencontrar conosco mesmo. E isso não é bacana. E o tempo vai passando, né? E aí, podemos perder oportunidades preciosas de lapidação, de autoesclarecimento e de desenvolvimento. E quando eu me permito se reencontrar com o meu eu busco a minha paz, eu busco estar bem comigo mesmo e, consequentemente, aos que estão ao meu redor vão sentir essa energia, vão estar em paz, porque isso é cativante, isso se multiplica. Isso que muito o Mestre Jesus fazia no seu evangelho, na sua divulgação do conhecimento, e isso é importante a gente estar fazendo também no nosso dia a dia. Muito bem, Inácio. Agora eu vou começar a rodar um pouquinho a mesa aí. Anderson. Inácio, quando você falou agora no início, reencontro na família, na parte espiritual, os reencontros são só positivos, amorosos? Você bem falou uma parte que pode ser reajuste, alguma coisa. Sim. Explique para nós sobre, assim, vamos dizer, a quitação de débitos passados dentro do lar. Sim. Olha, Anderson, muito pertinente a sua pergunta também. A família é uma escola, né? Como você bem disse, de aprendizado. E muitas das vezes não temos aquela afinidade, né, com um ente querido que está aqui conosco em família, próximo parente, às vezes aquela rusga, aquela situação de atrito, de não aceitar, de opiniões divergentes. E a espiritualidade nos dá essa oportunidade, Anderson, para todos nós, de estarmos de nos entender, né? O porquê disso? Aonde começou tudo isso? De onde originou isso daí? Independente lá de trás, que pode estar vindo, ou pode ser dessa existência também, nós precisamos focar principalmente a causa disso. E eu acho que muito importante, pessoal, é o diálogo, né? Sempre, constantemente, com a família, conversar mais, olhar no olho, olho no olho, coração com coração, se abraçar mais, isso é importante. E entender, compreender o momento de cada um. Isso, o momento evolutivo. Mas a conversação é importante, Anderson, no sentido, assim, de proporcionar a construção amorosa diante desse conflito, desse atrito. Transmutar a energia, transmutar o ódio, o rancor, a tristeza, a mágoa, a decepção, esse distanciamento em amorosidade. Ela sempre pergunta, como que Jesus faria se estivesse na minha situação, né? Com esse ente querido, o qual tem um atrito? Com certeza faria com amorosidade, mostrar a outra face, né? Isso é importante, não é fácil, o nosso dia a dia a gente sabe disso, mas por isso que a gente tem que treinar o perdão. Treinar é importante desde já, né? Não quer dizer que eu vou conseguir perdoar de coração, mas se eu não começar, tiver o meu ponto de partida, independente de quem comece, a gente tem que começar isso. Alguém tem que começar. E mesmo que seja um pouquinho por dia, não tem problema nenhum. O problema é o não fazer, é deixar passar a oportunidade. Então, se eu estou se reencontrando com esse ente querido, ao qual tem um atrito, uma dificuldade, aí está a grande oportunidade de fazer diferente, a oportunidade do refazimento, né, do perdão mútuo, de proporcionar esse ato de amor que é a alegria de estarmos juntos mais uma vez. Então, temos que nos perdoar? Temos que construir isso, temos que falar mais uns com os outros? Precisamos, pessoal. E isso, a família é uma grande escola, como foi dito, e a gente tem que estar isso fazendo constantemente. Mais cedo ou mais tarde, é um pouquinho, vai se transformando. Por isso que é preciso ter fé,
Por isso que precisa deixar a esperança sempre ativa. Não é porque hoje eu não consegui, isso não quer dizer que eu não vou conseguir, seja hoje, no presente ou no futuro. Mas a persistência e a esperança tem que ser sempre ativa com a vossa fé. E tenho certeza que, havendo esse olho no olho, coração com coração e a amorosidade na sua prática, todo esse ódio, todo esse distanciamento, ele vai se transformando. E se houver a iniciativa de ambas as partes, com certeza será mais rápido ainda. Então, mas o outro não me perdoa, o outro não me faz meu ente querido, não quer saber de mim. Faça você a sua parte. Faça a sua parte com excelência, independentemente se o ente querido fizer ou não, porque você está em paz consigo mesmo. Você vai estar em paz e se reencontrando com o seu eu divino, que isso é muito importante. Maurício? Inácio, eu acho que a minha pergunta está um pouco ainda atrelada ao tema do Anderson, tá? Sim, Com claro. relação ao casamento, a gente pode afirmar que o casamento ele é programado na espiritualidade ou isso não é uma regra? Olha, boa pergunta, Maurício. Ao meu entender, pode haver a programação? Pode, com certeza. Um casamento já programado. Como a nossa encarnação, né, Maurício? A programação já pré-definida, esse reencontro também de almas gêmeas, né, que o pessoal fala também muito do tema, até que foi tema de novelas, né? E é possível? É possível. Mas também pode não ter sido programado. Eu acredito que é muito amplo isso, mas assim, tem um propósito esse encontro, né? É interessante falar assim, mas, puxa vida, eu não senti nada por você, ou às vezes um relacionamento lá de trás, nessa própria existência, ou pode ter sentido, puxa, parece que eu conheço você de algum lugar já, tive essa sensação, mas nunca vi você, né? Então, eu acredito muito que pode haver as duas situações, mas normalmente a espiritualidade nos dá a oportunidade da programação, sim, também. Tem um casamento prêmio, que o pessoal fala também, no sentido assim, olha, vocês têm que voltar, além de ser almas gêmeas, mas por um presente, né, de já vivenciar várias existências juntos, né, e de estar se reencontrando também. A sabedoria divina, Maurício, ela é muito ampla, ela é um infinito em ação, né, pelo que a gente observa pelas escrituras. E aí o interessante, pessoal, que a gente precisa estar aberto a isso, e muitas das vezes esses reencontros, eles estão a todo momento. Nós precisamos estar atentos para não estarmos de portas fechadas. Abrir a porta. Mas tocou a campainha da minha porta, bateu minha porta, não vou lá atender. Eu acho que é outra coisa, não é nada que interessante. Às vezes pode ser, e aí é uma oportunidade que a gente perde. Então, o casamento é importantíssimo, ele tem um compromisso muito grande, né? Que a gente assumiu, que a gente pode assumir também nessa existência, e a gente precisa estar aberto a isso de coração. E não perder, hipótese alguma, nenhuma oportunidade. E se perder, não vamos errar novamente, vamos fazer diferente. Por isso que a gente se reencontra, para fazer diferente. Nessa esteira do casamento, ele roubou minha pergunta, furtou, né? Porque não houve violência. Acha que isso? Né? E você também falou sobre alma gêmea, eu lembrei do Fábio Júnior, agora metade da laranja e tal. Isso aí é muito romantizado, né? Mas temos aí que a gente está vendo, principalmente eu vi muito na minha profissão, o lado oposto disso, né? Além de não ter, tem o lado que aquele alma gêmea, que tem casais que tem, né, aquela afinidade, fica a vida toda, 50, 60 anos e tal. Do contrário, temos também os outros casos que nós estamos vendo aí muito... A imprensa, exatamente, muita violência entre os casais, né? Repulsa, né? Uma coisa assim. E também, mas também vemos casais, Inácio, que você vê que existe uma ligação, porém a personalidade dos dois são fortes, conflitantes, entendeu? Exatamente, é muito embate, né? Exatamente. Seria também, então, um acerto, justamente esses embates, seria uma forma deles se trabalharem, paciência, amorosidade, coisa e tal? Sem dúvida, doutor Edson. É importantíssimo, porque está havendo um conflito também de personalidade, né? Além ali presencialmente no relacionamento,
a própria pessoa, porque a gente projeta o que a gente sente para o outro, né? Porque às vezes a gente fala, mas é o outro que me provoca, o problema é o outro, essas situações que eu estou tendo de comportamento é o outro que está fazendo. Na verdade, a gente projeta o nosso ser, a nossa essência ao outro. Então, o ponto de partida é o nosso eu. Então, às vezes a gente fala, a minha esposa só faz coisa errada e eu sempre procuro fazer certo. Primeiramente, a gente precisa fazer uma análise com muita coerência, com muita lisura, sem apontar, sem julgar, mas sempre trabalhar primeiramente com o eu, né? Fazer esses ajustes, procurar se esforçar. É uma construção isso, né, pessoal? Porque às vezes a gente não consegue fazer tudo numa existência, mas a gente precisa estar fazendo, né? Está fazendo, está se dedicando, está se esforçando, e às vezes dá muito conflito, sim, e às vezes até o divórcio, né? Porque é tanto embate, é tanta a situação de conflito, de ofensa, de um apontar para o outro, que a gente foca só nos pontos negativos. E poderíamos estar focando nos pontos positivos. Que há os negativos, sim, mas há também os positivos. Porque se eles estão no mesmo teto, no mesmo local, houve uma sintonia. Né? Apesar de, às vezes, poder ir para um outro caminho mais perigoso, mais delicado, a minha forma de administrar, a minha forma de gerir, houve algum ponto ali de descuido, de que não houve vigilância. Por isso, pessoal, a gente precisa estar sempre orando em casa, fazendo o evangelho em casa. Isso é importantíssimo para o fortalecimento da família, isso é importantíssimo para estar encaminhando os espíritos, as entidades que às vezes estão ali também, que às vezes são fixos lá ali do local, às vezes por sintonia a gente atrai, e podemos ter também situações de inimigos lá de trás, de vida atual, que às vezes atrapalha também. Então, pensamento é importante no relacionamento. Eu digo sempre essa expressão, que eu acho que é importante vocês estarem colocando em prática, que até o Rossi já nos ensinou isso em uma das suas palestras, que é a água da paz, né? Às vezes a gente vai falar um palavrão, vai ofender uma pessoa, toma um copo d'água, mas não engole, fica lá o tempo necessário com a água na boca. Passou a vontade, engole a água. Isso é importante. Ou dá licença um pouquinho, vai fazer outra coisa. Sai do local. Se você não está aguentando, vai perceber que vai acontecer uma coisa perigosa, delicada, vai pegar uma faca, ou vai agredir fisicamente, ou vai ofender pela palavra, mantenha a distância. Às vezes é interessante você fazer isso. Mas é falta de educação deixar a pessoa falando sozinha. Pode ser menos pior fazer isso do que cometer um ato delicado que pode ser irreversível ali de momento, né? Então, atenção a isso e bastante oração em casa. Precisa orar bastante em casa, pedir a divindade que habite o lar e habite nossos pensamentos. Se a gente manter o pensamento o mais limpo possível, o mais transparente possível, doutor Edson, vai ajudar muito nesses conflitos aí, desses embates. Que a gente tem nossos flagelos, né? Vai neutralizar muito eles. E aí o evangelho no lar, como já foi dito em muitas outras situações, é importantíssimo para o relacionamento, para a família, para esses reencontros. E a gente precisa estar isso constantemente. Então, isso é uma disciplina, uma assiduidade. Que quem faz, eu faço, é luz. É prosperidade, é coisa boa e vai ajudar muito na neutralização desses efeitos e potencializar a parte positiva. Veja, somos gestores, né? Então, a gente precisa colocar isso, às vezes, muito no papel, as minhas dificuldades e as minhas facilidades. Por que eu estou falando assim? Por que eu estou agindo assim? Por que eu fiz dessa forma? A situação se repetiu. Veja só, estou reencontrando novamente essa situação. E por que eu estou fazendo do mesmo jeito? Não estou fazendo de uma forma diferente, mais amável, com mais ternura, com mais disposição, com mais alegria. Estou fazendo com um peso. Nossa, tem que fazer isso de novo. Eu tenho que agir dessa forma. Veja, e fica uma coisa pesada, negativa. E se eu estou negativo, eu vou atrair também situações e energias e entidades negativas também. Vai potencializar. Então, o ponto de partida é o nosso eu. Muito bem lembrado. Com relação aos nossos irmãos desencarnados, né? Nesse caso, é lógico que existe aquela... nós temos a nossa culpa. Jogar nas costas do espírito é muito fácil. Sim, né? sim, então claro. A gente vê esses casos de violência que vai
chega nesse ponto que a influência espiritual. Exatamente. Então, fala um pouco sobre a influência espiritual, porque nós baixamos a nossa guarda, por exemplo. Você vai numa discussão, sim. não tem essa frieza de virar as costas e cortar ali a discussão. Exatamente. Os irmãozinhos vão adorar, eles vão cutucar isso até você perder a cabeça. Com certeza, doutor Edson. É muito delicado, pessoal, que a espiritualidade, ela está aqui, ela está em... A casa do Pai, existem inúmeras moradas, inúmeras dimensões. Então, são espíritos sofredores, espíritos que precisam de orientação, são espíritos mais linha dura, que querem destruição. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com a blindagem da sua casa, a blindagem do seu pensamento, a blindagem de todas essas situações. Isso é muito importante, é como uma limpeza da casa. A gente faz a limpeza da casa periodicamente, seja semanal, seja quinzenal, seja por dia, não importa. E a gente tem que fazer essa faxina vibracional na nossa casa, na nossa família. E como eu disse, o Evangelho no Lar é importantíssimo. E ele proporciona esse reencontro. E é através da oração, pessoal. Então, às vezes vai acontecer momentos de que eu não consigo sair de perto, né, doutor? Eu não consigo sair da situação. Eu tenho que me esforçar. Ou não permitir esse encontro dessa forma. Ou antes de encontrar a pessoa, uma outra dica importante, que a espiritualidade nos intui agora, é de fazer uma oração. Se você já percebe que você já tem um conflito com a pessoa, já tem uma dificuldade de divergências de opiniões, faz um autopasse, faz a oração, pega um copo d'água, peça à espiritualidade que esse encontro seja suave, seja leve, seja de amorosidade, ou não seja tanto agressivo, que não ocorra nenhum problema, que a espiritualidade, que os anjos de guarda, nossos mentores, possam estar nos protegendo diante desse diálogo que irá ocorrer com essa pessoa, né? Então isso é importante, seja aonde for, no trabalho ou em casa, é importante, por isso que é importante orar de manhã, né? Tem um bispo que sempre fala assim, quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo, e aí é por aí. Então, por quê? Porque você já se blinda, você já se protege e faz constantemente essa manutenção de pensamento. Então, se você já se preparar, como você vai para o trabalho, a gente se prepara, né? E com a pessoa que nós temos o conflito, ou que vai proporcionar uma situação de violência, seja da mais leve ou mais grave, já faz oração. A oração é importantíssima, pessoal. É o alimento de cada dia. A gente não se alimenta todo dia para a gente manter nosso corpo físico. A oração é a mesma coisa. A gente não tem que só orar para se proteger ou para pedir, mas principalmente para agradecer, louvar. Então, isso é importante. Você vai perceber que quando você ora, mas ora com fé, com vontade, com disposição, você vai sentir a mansitude. A mansitude é uma coisa muito próspera, muito positiva, desse reencontro com a nossa essência divina. E aí vai proporcionar uma situação bem leve, bem mais agradável e menos perigosa, menos dolorosa, de um possível encontro, seja familiar, se eu já tenho uma predisposição já negativa com essa pessoa. Então, é preciso estar em oração já antes desse encontro. Eu acho que é fundamental e vai para afastar ou neutralizar momentaneamente esses espíritos. E lá durante, é claro que vai ser cutucado. Vai ser sim cutucado. Mas aí você vai estar em harmonia, você vai estar já com uma sintonia mais elevada, porque eu orei, porque eu pedi ajuda, eu fui humilde, entende? E é importante com os irmãos mais negativos, que insistem ainda em destruição, em desarmonia, a gente está bem conosco mesmo. Se a gente estiver bem conosco mesmo, eles podem até tentar, mas vão ter muita dificuldade de conseguir essa ponte de conexão. Então isso é importante, o trabalho com o nosso eu, com como eu estou. Se você não está bem, puxa, eu fiz a oração, mas ainda não estou legal. Nem começa, não vai fazer, porque existe grande risco. Esse grande risco, é que nem dirigir um caminhão sem ter carteira de habilitação. É perigoso, vai correr riscos, muitos riscos. Então, puxa, se eu vou correr risco e vou proporcionar risco a outrem,
pela boa gestão, por ser um simples administrador, eu não vou me permitir a isso. Até acalmar, até me serenizar, estar em paz consigo. Opa, hoje já estou numa outra sintonia. Aí sim deve proporcionar sim esse reencontro, que vai ser uma grande oportunidade, pessoal, de a gente se acertar. Pode ser que não acerte na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, não importa, mas está sendo construído tijolinho por tijolinho. Isso é importante. É aí que você está fazendo valer a pena a sua existência, o seu propósito de estar aqui. Você não vai estar passando tempo, né? Deixando desapercebido uma grande oportunidade de praticar a lei do amor e da caridade. Estamos conversando com Inácio de Almeida Prado a respeito do tema reencontros. Inácio, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calçaturi de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14997270094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel.
Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje conversando com Inácio de Almeida Prado a respeito do tema reencontros. Vamos então, sem mais delongas, para o sorteio dos 2 livros de hoje. O primeiro, Apesar de Tudo, de Mônica de Castro, narrado pelo espírito Leonel. Quantos? 26. Inácio, é sempre o convidado que faz o sorteio. Fala o número para nós de 1 a 26. É número 20. 20. Cristina Avelino. Cristina Avelino, então, ganhou o livro Apesar de Tudo. O outro é um romance, chama Liberação de Salvador Gentili. Mais um. Número 7. 7. Vanessa Aiza. Então, Vanessa Aiza ganhou, então, o livro Liberação. Liberação. Inácio, nós temos... O Maldonado ia fazer uma pergunta, mas temos mais 2 do chat. Se quiser fazer mais os seus comentários, perguntas, digita aqui no chat também, que a gente, dentro do possível, vai... É que o tempo é implacável, né? Mas... A minha pergunta é o seguinte, eu sei que você é um cara muito bem-humorado, né? Até o Divaldo sempre falou, por quê que eu não vou ser bem-humorado se eu acredito na vida, né? Eterna, vamos dizer assim. A minha pergunta é só para quebrar o gelo. Há um mito, né? Sobre esse mito, por exemplo, o cunhado e a sogra realmente são resgates? Quando você pega aquele cunhado chato, uma sogra zica, são resgates? Não, brincadeira, isso aí deixa. Senão vai fomentar a discussão aí. Vão me processar por bullying com a sogra e tal. E é brincadeira, é só para ter. Ô Inácio, eu quero complementar aqui com você. Complementar não, quero fazer uma pergunta aqui. Nós terminamos, né? Você terminou a exposição antes do intervalo, falando da nossa parte, de fazer oração, fazer tudo possível, tomar a água, quem tem conhecimento espírita se dá um autopasse, tentar a harmonia, tudo possível. Quando você faz a sua parte e o outro, o seu afim, da casa que você não faz a sua parte, é lícito continuar com ele ou é melhor a separação? Veja só, Anderson, uma pergunta importante também. Se depois que eu fizer todo o possível e da minha parte, com maior carinho, é o coração, né? É o sentir. Me esforcei, estou fazendo as orações, estou me dedicando, estou tentando, mas de verdade, né? Estou orando, estou me vestindo a camisa, como diz assim, né? Quando a gente está trabalhando, né? Nesse propósito do casamento, da construção da família, e tentei todas as possíveis situações, mas a outra parte não faz ou não quer fazer por seu livre-arbítrio, por sua livre escolha, não aproveitando com sabedoria esse reencontro, se ficar insustentável, se eu tentei todas as possibilidades, veja só, todas as possibilidades eu tentei, mas a outra parte não fez ou não quer fazer, ou se for de iniciativa da outra parte, e ficar numa situação de perigo insustentável após tentar todas as possibilidades, nós devemos sim fazer a separação, porque é uma situação menos pior, digamos assim, do que ocorrer um mal pior, né? Num sentido de uma violência, de uma tragédia, se chegar nesse ponto. Mas antes, eu preciso tentar todas as possibilidades, porque se eu estou reencontrando, é uma oportunidade única desse reencontro, né, pessoal? A gente tem que se esforçar, amorosidade. Mas normalmente, quando ambas as partes, nunca vi um caso, sinceramente, pouco que eu sei, pelo pouco que eu observei e pelos ensinamentos do Evangelho do Cristo e da Bíblia Sagrada, eu não vi nenhum caso assim de a pessoa estiver orando e ambas as partes tentando de precisar a separação. Muito pelo contrário, vejo um fortalecimento, um reencontro verdadeiro, de transformação. Então, se em caso específico for insustentável, tentei todas as possibilidades, o impossível, mas eu vou perceber que vou cair numa situação de perigo, ou de perigo para ambas as partes, vamos evitar o mal maior, né? Se eu posso evitar um desastre, uma situação de perigo que vai prejudicar a pessoa, por mais difícil que ela seja, ou por mais que eu não esteja nesse momento proporcionando a transformação dela, separe. Eu acho que é mais conveniente separar. Existe no Evangelho o divórcio, né? É claro que a gente não gostaria de ter esse desfecho, mas você pode ter certeza que se não houve nessa existência,
ciclos não finalizados, haverá reencontros. Então, veja só, se eu não conseguir, ou a outra parte não fez a sua, nós estaremos em breve data futura, seja nessa própria existência, às vezes muitas vezes na própria existência, ou em existências futuras, se reencontrando para fazer diferente. Então, se a gente puder aproveitar com sabedoria, sem precisar repetir a mesma situação, a gente vai estar aproveitando com excelência a nossa existência, a nossa evolução, né? E aprendendo outras coisas novas, isso é importante. Agora, só complementar, desculpa cortar, indo, né, no contrário disso, né? Aí quando se fica insuportável, insustentável, se tentou tudo. Mas hoje em dia a gente vê uma facilidade, qualquer vaso que quebra, um copo que quebra, vamos separar. Seria o contrário? O que dizer para... Falta paciência, falta o diálogo, o olho no olho, como eu já tinha dito, né? O coração. Nós estamos aqui só para cumprir tabela ou estamos aqui para um propósito maior? Se haver diálogo realmente entre o casal, entre a família, o bate-papo, o verdadeiramente se importar com a situação do outro, estar na situação do outro, e essa dedicação é importante de ambas as partes. Então, isso é construtivo, porque às vezes cai um copo, cai uma situação, quebra uma coisa, já sai aquela briga, já sai uma situação desagradável, de um machucar o outro, além de ser verbalmente, até possível fisicamente também, desnecessariamente. Então, a gente tem que sempre fazer aquela pergunta, pessoal, e pôr em prática como Jesus faria se estivesse na minha situação. É aí que eu estarei fazendo com excelência. Por isso que o Evangelho, a leitura da Bíblia, isso, independente da sua religião, é importante a gente estar estudando, é importante praticar os bons ensinamentos do Cristo, para que haja essa transformação. Porque se eu estiver praticando, se eu estiver orando, se eu estiver me esforçando, eu vou ter uma outra conduta diante da situação desagradável. Vou ter uma conduta amorosa, e não de ódio, de rancor. Né? Então, Inácio, agora pelo tempo, vamos engatar as duas perguntas, Vamos aí lá, você sintetiza, por tá? favor. A primeira é de Sérgio Luiz Destro, que diz assim: bom dia, o que podemos entender sobre irmãos siameses? Qual seria essa aproximação de um sentir o que o outro sente? Será que são almas gêmeas? E a segunda pergunta do nosso querido Dagoberto, melhoras, viu, Dagoberto? Os reencontros para resgates, etc., acontecerão independente de quantas reencarnações cada um dos espíritos terá para que isso aconteça? Vamos lá. Os irmãos siameses, veja só, são inimigos, né? Foram inimigos lá de trás, que estão tendo uma oportunidade mais drástica aí de estar no mesmo corpo físico, né? De tal ponto que chegou a um extremo, né? Que a necessidade de estarmos assim, numa situação física muito delicada, de estar compartilhando as situações online, fisicamente. Então, aquela situação de ódio que vem lá de trás, que precisa quebrar isso aí o quanto antes e estar se transformando. Então, pessoal, os irmãos siameses é uma oportunidade de reencontro também e de fazer diferente, de estar neutralizando esse ódio, essa inimizade, esse distanciamento em uma coisa positiva, uma coisa construtiva. Não é fácil porque são situações que foram vivenciadas de ódio, de afastamento, de destruição, e que vão os espíritos se lapidando momentaneamente, construtivamente, aos poucos, essa transformação. E em relação à pergunta do nosso irmão Dagoberto, um forte abraço a você, Dagoberto, muita luz para você, e que você esteja sempre assim com a gente, nos ajudando aqui na rádio também, com as suas perguntas. Os reencontros para resgates acontecerão independentemente das reencarnações. Quantas vezes forem necessários os reencontros, né? Não só para resgate, mas também para aprendizado também. Veja, a gente entende às vezes como um resgate, como uma sentença. Eu tenho que pagar. Não, eu tenho que aprender. Deus, a divindade não é punitiva. Ela dá a oportunidade, através do reencontro, de ensinar, de proporcionar ou fazer de forma diferente, né? Então eu fiz daquela forma, eu vou fazer de outra forma, de um outro ângulo agora, mais amorosamente, mais com alegria, com disposição. Então, esse é o propósito. Então, se precisar inúmeras reencarnações, nosso espírito é imortal.
para que haja esse fechamento de ciclo, para que haja esse entendimento, esse verdadeiro perdão, haverá. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu irei me reencontrar, ou em data futura, não importa, mas o importante é haver da minha parte a iniciativa dessa mudança, a iniciativa dessa construção, independentemente do outro fazer ou não. Vai chegar um momento que o outro também irá fazer, mas você jamais deverá baixar a sua guarda ou deixar de tentar, perseverar. Isso é importante, e esse foco nós precisamos ter constantemente em nossa vida. Esse exercício é diário, é constante, é online, pessoal, e nós precisamos disso para nós, para a nossa evolução, para o nosso bem-estar, para o nosso bem-estar do nosso semelhante. É para isso que nós devemos colocar o maior mandamento de Deus em prática, né? E amar a Deus, amar a si e amar o nosso semelhante. Isso é importante. E esse é simplicidade. Não tem nada de impossível. Tudo é possível, mas precisa ter fé, precisa ter coragem, precisa ter disposição, precisa esforço. E isso é evoluir. Nada é pronto, nada é resolvido. Às vezes a gente quer ficar nessa zona de conforto, esperar que o outro faça. Nós devemos fazer a nossa parte, independentemente do outro estar fazendo. Volto a repetir isso, mas a gente tem que se dedicar. Fazer com excelência não é ser melhor que os outros, não. É fazer o seu melhor. Isso é importante nas situações de dificuldade, de dúvida, de medo, nas situações atípicas, para que, se você estiver fazendo isso, puxa, minha consciência está em paz, eu estou em paz comigo, e eu estarei reencontrando com o meu eu cósmico, com o meu eu divino, online. E isso a gente pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer horário, seja em casa, seja no trabalho, seja na família, e aproveitar todos esses reencontros, mas com sabedoria, com ternura, com alegria. É aí que está a grande chave que a gente está em nossas mãos. Nós somos os gestores. Praticai os ensinamentos do Cristo. Se permita, e vocês verão a luz adentrar o nosso ser, a luz nos habitar, e essa luz estará sendo projetada a todos que estarão ao nosso redor, a longa distância também. E isso é importante, isso é fundamental, é indispensável para uma boa gestão, para uma boa evolução, para crescer verdadeiramente. Não ficar mais assim, deixa a vida me levar, amanhã eu faço, vou esperar mais uma encarnação, vou esperar uma outra oportunidade lá na frente, vou esperar a pessoa mudar, aí eu vou fazer. Não, é agora, faz você, se permita, esteja em paz. Porque na hora que chegar o momento da partida, da viagem, né, que a gente sempre fala, eu estarei em paz, eu fiz o possível e o impossível, eu estou com a minha consciência tranquila. Isso é importante, a gente está analisando, está focando, independentemente dos resultados. Faça você sim com excelência. E eu queria agradecer a oportunidade. Muito bem. Então vamos, palavras finais aqui da mesa. Obrigado, Inácio, pela participação, obrigado pelo esse esclarecimento, trouxe muito ensino, algumas dúvidas foi tirada, trouxe força, orientação para que, antes de uma decisão, entrarmos em conexão com o divino, com Deus, com a espiritualidade, que eles nunca irão nos desamparar. Obrigado por essa dica, porque nessa caminhada diária, do trabalho, dessa correria, resolvemos sempre na pressão, no momento. E você nos fez lembrar da importância de orarmos antes de decidir não só as coisas do lar, mas sim em geral. Muito obrigado aí, Maurício, o Edson, o Rick, o Guilherme, pessoal todo do chat participando aqui, pessoal das ondas da rádio. E lembrando, pessoal, seminário hoje lá no Cefec, estamos todos aguardando vocês. Eu também faço jus às palavras aqui do Anderson, Inácio. Muito obrigado, um grande aprendizado hoje, viu? Posso falar que eu aprendi muito hoje aqui com as suas palavras, viu? Agradeço. Inácio, mais uma vez, muito obrigado, viu? Antes de encerrar, eu vou passar aqui um aviso. Essa semana nós vamos ter uma semana também muito boa lá no Cefec. Terça-feira, nós vamos ter o Everaldo Lopes, ele vai fazer um pinga-fogo, né? Perguntas e respostas com o público, a sugestão dele, inclusive,
Então, quem tiver dúvida sobre a doutrina espírita, qualquer que seja a dúvida, terça-feira, às 20 horas, vai ter oportunidade para bater um papo com o Everaldo lá no Cefec. E sábado, Rick, Célia Diniz vai estar no Cefec. Ela está aqui pela região, né? Vai fazer palestras aqui, e sábado ela vai estar lá no Cefec às 2 horas. Tá? Então fica aí o convite. É uma das mães, né, do filme Chico Xavier, do livro, né? Tem um livro também. É isso aí, estamos aguardando vocês lá. Muito bem. Só para a gente encerrar, tem um comentário aqui, né, da Silvana Formiga. Muitas vezes estamos bem felizes, estabilizados, e a vida traz algumas pessoas desafetos e tiram nossa paz. Os benfeitores espirituais querem saber se melhoramos mesmo, se adquirimos realmente algumas virtudes, porque às vezes não somos o que pensamos. E Dirceu Meiado, de Pederneiras, diz assim: venho aqui expressar a minha gratidão ao irmão Robson, deve ser o Robson Pavan, pela palestra na última quarta-feira na Casa Espírita Francisco de Assis, em Pederneiras, que nos trouxe grandes reflexões a respeito. Olha como uma coisa puxa a outra, né, Inácio? Sem dúvida. E gratidão por mais uma vez participar, e esperamos você mais vezes aqui no programa. Com certeza, Rick, eu queria agradecer a todos vocês, a equipe aqui da rádio, pelo carinho, pela disposição, pela oportunidade de estarmos aqui, primeiramente aprendendo, né? Divulgar o conhecimento é importante, que todos nós estamos vivenciando na prática, e se esforçar constantemente, pessoal. Agradecer a vocês que nos ouviram, os internautas, pela oportunidade também, e que vocês tenham uma semana abençoada, muita luz e muita paz, e foco, força e coragem, que todos irão conseguir, estamos conseguindo, e lembrando, todos nós estamos condenados à felicidade, não tem como escapar. Fiquem com Deus, estejam na luz. E assim termina mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando. Que seja de muito amor, paz e harmonia, e de preferência em família. Que vocês tenham um fim de semana abençoado, uma semana de muito trabalho, estudo e aprendizado. E até o próximo programa, Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno a todos, fiquem com Deus. Tchau.